O Hugues Rezende, ele é aqui de São José do Rio Preto, ele está parabenizando pelo programa. Ele diz que tem uma empresa no ramo farmacêutico, professor, e atende mais ou menos uns 100 clientes. Ele pergunta o que pode fazer com essa pequena empresa para enfrentar as grandes empresas do mercado atual. Prestação de serviço. Quando você tem uma empresa menor, você tem um controle maior. Eu, quando era criança, eu assistia muito uma propaganda, né? Eu acho que nem existe hoje essa marca, mas a Atlantic, eu lembro até hoje, né? E a vinheta era bastante conhecida na época, ele dizia o seguinte: quem não é o maior tem que ser o melhor. Então, quanto menor a tua empresa, maior poder de controle você tem em cima dessa empresa. Então, é prestação de serviço. Hoje não tem o grande ou o pequeno. Hoje existe aquele que presta um serviço melhor. Muito bem, o Luiz Gustavo, ele é de São José do Rio Preto, pergunta por que os empresários não dão a devida importância ao treinamento dos seus funcionários, já que eles lidam diretamente com seus clientes. Esse é o grande agravante. A maioria fala em custo, eu digo investimento, né? Mas para eles isso aí é custo. É até interessante, viu, Gustavo, você que fez essa pergunta, que tem muitos empresários que eles acham que ele está treinando um representante para concorrência. Eu vou treinar hoje o meu representante, amanhã ele vai para a concorrência treinado, quer dizer, eu vou qualificá-lo para vender na concorrência. O que falta para esse empresário? Não só a conscientização dele treinar esse funcionário, mas reter esse funcionário dentro da empresa dele. Agora, o que falta mais aqui na região, o que eu percebo nos contatos que eu tenho, é que a maioria fala assim: não, o meu vendedor não precisa de treinamento, o meu vendedor não precisa de qualificação. Dentro de um mercado competitivo como está hoje, quer dizer, é um absurdo eles chegarem a essa conclusão. Participe da Tribuna Independente. Como ter sucesso em vendas no atual mercado global e competitivo? O professor Carlos Puia é o nosso convidado, está respondendo as perguntas através do fone fax 0, código da operadora 17 33558432 e também pelo e-mail tribunarp@redevida.com.br. Recebemos também na bancada de hoje da Tribuna Independente o representante comercial Márcio Rodrigues Carneiro e a jornalista Maísa Nabuco. Vou pedir para o Márcio, então, fazer a próxima pergunta. Márcio. Professor, aproveitando essa deixa novamente desse comentário sobre os empresários, eu gostaria de saber a opinião do senhor, que eu tenho uma opinião formada sobre isso já há algum tempo. O empresário é o reflexo do mau atendimento do seu funcionário? Com certeza. Por quê? Com certeza. Quando você chega num hotel, por exemplo, e é mal recepcionado, você pode ter certeza que o empresário desse hotel, o dono desse hotel, ou até a alta gerência desse hotel, ele tem totalmente a característica daquele funcionário. Por quê? O funcionário é o espelho do patrão. Se você tem uma empresa e você passa, é aquilo que a gente fala, o exemplo vem de cima. Quando você tem uma empresa onde você tem atitudes vencedoras, você tem atitudes de atender bem o seu cliente, logicamente o teu funcionário vai se adaptar àquilo que você pensa. Eu conheço vários hotéis, a gente que vive no mercado, você que é um representante comercial, você frequenta vários restaurantes, vários hotéis, você conhece inclusive o dono dos hotéis e conhece os funcionários deles. Então é comum isso aí. O Gustavo, inclusive, fez uma pergunta com relação ao empresário para treinamento. Tem aquele empresário que ele acha que o treinamento não é importante porque ele também não se treina. É normal você entrar numa empresa, eu já passei por isso em várias empresas que eu trabalhei, você reúne todos os seus representantes e naquele momento que o representante vai colocar em assunto, em discussão, os problemas que ele vai enfrentar no campo, ou que ele está enfrentando ao campo, quem deveria estar naquela bancada, quem deveria estar ali naquela mesa redonda para ouvir os comentários, eles falam que é reclamação, eu entendo como comentários, como sugestão de melhoria. Porque hoje o teu funcionário, o colaborador, o vendedor, que é o caso, o representante, que é o teu caso, ele não reclama, ele te mostra uma área de oportunidade de melhoria. Nessa hora que deveria estar ali o patrão, nessa hora que ele deveria estar ouvindo, absorvendo aquilo, pegar aquela crítica e levar aquilo como uma oportunidade de melhoria, ele é o primeiro a se ausentar. Então, quando você é mal atendido numa empresa, pode ter certeza que num treinamento ele é o primeiro a não participar. Agora, ele não deixa de ir no almoço de encerramento, na abertura e no coquetel.
Muito bem, a Maísa faz a próxima pergunta. Professor, é o seguinte, na questão de vendas, até onde as pessoas, os vendedores podem usar o poder de persuasão deles para fazer com que o cliente compre, né, aquele produto que talvez ele nem precise, né? E fica a pergunta, vale tudo para vender mais? Olha, depende. Vale tudo se você aplicar as técnicas. Quando a gente fala em técnicas de venda, a gente tem que pensar em várias etapas, né? Nas aulas que eu ministro na faculdade de vendas, o que eu costumo colocar é o seguinte: técnicas de vendas é um passo a passo. Qualquer curso que você vai fazer, você vai por etapas, por passo. Hoje na venda, você tem que ter um planejamento de trabalho, você tem que ter uma pré-aproximação, porque antes de você ir de encontro e falar com o seu cliente, você tem duas etapas muito importantes antes. Uma é o planejamento. O que seria o planejamento? O planejamento seria o trabalho, a tarefa que você faz dentro da sua casa. O que é a pré-aproximação? A pré-aproximação é o trabalho que você faz na loja, porém, antes de falar com o comprador. Então, esse poder de você ir lá, convencer o seu cliente a comprar seu produto, vai depender dessas duas etapas. Primeiro, o planejamento que você faz dentro da sua casa, que é a tarefa de casa, seja na sua casa, no escritório, na empresa, a pré-aproximação que você faz dentro da loja. Por exemplo, o Márcio como representante comercial. Qual que é a postura correta de um vendedor hoje ter sucesso no mercado competitivo? Ele chegar na loja e ir direto com o comprador, é isso, Márcio, que você faria? Com certeza não. Com certeza não. O que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que ir ao depósito, ver como está estocado o seu produto, ele tem que ver como o seu produto está exposto na área de venda, ele tem que ver se o seu produto está no lugar adequado, se não tem produto para ser substituído, se a amostra do produto dele é adequada para estar no ponto de venda, ele tem que conversar com o balconista se eles estão preparados para vender o seu produto, se não existe alguma dúvida para ele vender o seu produto, quer dizer, existe uma etapa antes de você falar com o comprador. Então, através de todos esses dados que você capta antes de chegar ao comprador, é muito importante para você chegar à venda. Aí começa a entrar as outras etapas que nós chamamos de atenção, interesse, desejo e ação. E depois que vem o pós-venda. Então, quando você diz qual a força de você convencer o seu cliente para o seu produto, trazer ele para interesse do seu produto, vai depender muito das etapas que você vai cumprir antes.